filhos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu, antes de ministrar a palavra, veio à minha memória duas histórias essa semana. Um certo jovem, completando 18 anos, indo para a faculdade, o seu pai queria presenteá-lo. E ele tinha um Fusquinha velhinho, Fusquinha 69, bem caidinho, e deu para o filho dele um Fusca todo caidinho. Aí, pai, esse é meu presente, leve e vende. Ele chegou, levou aquele Fusquinha todo caidinho. Aí o cara fez um orçamento R$1.000. Ele voltou entristecido. Pai, me ofereceram R$1.000. Meu filho, leve em outro lugar. Ele levou em outro lugar aquele Fusca bem velhinho. E o rapaz falou: eu consigo dar esse Fusquinha aí R$5.000. Aí ele chegou, o pai dele: pai, me ofereceram R$5.000, melhor do que o primeiro. Meu filho, busque mais um pouquinho, se entregue mais um pouquinho. Glória a Deus. E ele começou a estudar, pesquisar e olhar, e levou a um determinado local. Era um colecionador, um cara que era apanhado de ver coisas antigas e dar valor àquilo que era antigo. Ele avaliou o Fusca do rapaz e falou: te dou R$70.000 nesse Fusca. Ele chegou, ficou impactado, vendeu e chegou alegre para seu pai. O que quer dizer isso? Não adianta você ficar pulando de igreja em igreja, se uma só vai te dar o valor que você merece. Aleluia! Não adianta você ir na primeira, na segunda e na terceira. Você tem que pedir direção a Deus aonde você tem que ser designado, porque é lá que Deus vai querer que você esteja, porque lá Ele vai te valorizar. Aleluia! Na primeira ele não foi valorizado, na segunda ele começou a ser valorizado, Meu Deus. mas na terceira ele teve o valor que foi reconhecido. Irmãos, e muitas das vezes nós somos assim. Nós pulamos lá, pulamos cá e não conseguimos encontrar lugar nenhum, porque às vezes nosso próprio ego nos machuca, e por a gente ser machucado, a gente não consegue enxergar o verdadeiro caminho que o Espírito Santo quer nos levar. Aleluia! E a palavra de Deus que eu vou trazer hoje, ela é bem simples. Eu não sei porque Deus trouxe essas palavras, são dois textos que eu vou levar para os irmãos, e Ele me confrontou muito dentro dessa palavra que eu falei. Vocês de repente, com o passar da palavra, vocês vão entender. Fica no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Para ganhar tempo eu vou iniciar. Na verdade eu vos digo: aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, este é o ladrão salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o pioneiro, abre as ovelhas. Ouvem a sua voz, e ele chama, e as próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. Vou pular para o 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Glória a Deus. E eu vou ler só um versículozinho em Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aleluia. Irmãos, com os dizeres que eu falei sobre o Fusca, sobre a gente caminhar, tem muitos aí fora que eles querem tragar a sabedoria, eles querem tragar a inteligência, o que você recebeu do Espírito Santo de Deus. Eles querem te sugar como se fosse uma sanguessuga, mas eles não querem te dar o devido valor que vocês têm pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esses são aqueles profetas que se dizem profetas, são os falsos profetas, como está escrito aqui. Irmãos, eu não tinha
Até alguns minutos atrás, Deus estava me confrontando: o que eu vou levar para a sua igreja, Senhor? Fala algo comigo. Eu só fiquei em espírito de oração o tempo todo. Eu não gosto de ficar estudando e trazer uma mensagem engessada. Eu gosto de deixar Deus falar ao meu coração. Porque a palavra engessada, ela não entra no íntimo, não entra no profundo, naqueles que estão necessitando ouvir algo de Deus. E Deus foi me confrontando. Eu estou com a palavra desde o início da semana. Fica em Provérbios 14:1, que fala sobre a mulher virtuosa. Mas logo em seguida, os textos que vêm logo após, eles falam. Eu vou aqui abrir rapidamente em Provérbios. Fala: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Mas as pessoas não conseguem, só param nesse versículo, mas não sei. Aquele que anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. Na boca do tolo há uma vara com o seu orgulho, mas os lábios dos sábios o preservarão. Aleluia. Mais uma vez o texto falando da sabedoria, daqueles que buscam algo sobrenatural com Deus. Aleluia. Mas às vezes a gente não abre os olhos espirituais. Nós estamos aqui sendo treinados constantemente pelo Espírito Santo de Deus para nós podermos abrir o nosso coração. E como está lá no verso 10, em capítulo 10, que todos ouvem a voz do seu pastor, a ovelha tem que ouvir a voz do seu pastor. Então, se nós não tivermos aquele ouvido aguçado para ouvir a voz do nosso pastor, como é que nós vamos poder identificar aonde que nós temos que entrar? É aí que nós somos enganados, é aí que nós somos iludidos pelos falsos profetas. Aí fora tem muitas pessoas com palavras bonitas, palavras renomadas, pastores que se vangloriam, que olha para a sua agenda e fala: pô, eu não tenho agenda para você, mas pode dar um jeitinho. Nós podemos dar um jeitinho. As pessoas que recebem de graça do Senhor e querem cobrar para transmitir aquilo que Deus deu de graça. E as pessoas não conseguem entender o porquê que eu fico tentando vender o meu fusquinha. Na primeira, desvalorizado. Na segunda, começa a valorizar. E você, quando é realmente valorizado, você se impacta. É porque Deus vem te trabalhando. Aleluia. Glória a Deus. A você conseguir escutar a voz do seu pastor, aquela voz que diz: este é o lugar que você vai ter valor. Aleluia. Não adianta você entrar na primeira porta aberta, porque é bonita, é uma igreja grande, a igreja com um altar lindo, com cadeiras maravilhosas, cadeiras acolchoadas. Aí a gente olha esses vídeos na internet, pessoas às vezes, são muitas pessoas lá do interior da África, as pessoas com terra, com bancos de madeira, às vezes muito sentados no chão, quando eles dançando, que lá o meio deles adorar a Deus é dançando, a poeira subindo no meio do arraial como eles chamam, e as pessoas aqui procurando igrejas bonitas. É verdade. Procurando pisos de porcelanatos de primeira linha, paredes com porcelanato ou até mesmo com granitos, dizeres da igreja com aço polido. Para quê? Se a igreja é linda, bonita, com estradas de diamantes, pérolas preciosas, vai estar no céu. Para que eu quero uma igreja linda, maravilhosa, cheia de fortunas, se ali
ele não tem Deus. É verdade, Pai. Hoje. Eu custei muito a entender o propósito de Deus tinha na minha vida. Meu Deus. Glória a Deus. Eu fui levado ao profundo, não queria saber. Eu fiz curso de pastor em 2012 para 2013. Porque tu não se consagra? Eu só fiz por ter conhecimento. Fiz teologia, fiz vários estudos porque eu gosto do conhecimento. Então faz isso, faz aquilo outro. Porque eu iniciei no evangélico há muitos anos atrás, numa igreja tradicional. Você batizado, se você botasse uma camiseta, pastor descia lenha. Igreja Batista Tradicional. Muitos aqui, de repente, os jovens, né, de hoje em dia não passam por isso, a gente vai passando por isso aqui. Os pastores levavam a gente para o gabinete. No gabinete, você já baixava a cabeça, ali aquele cordeirinho, já segurando a cipuada. E o pastor descia a lenha. E a gente não tinha mimimi. A gente aceitava. E ali você sentia ser uma pessoa melhor. E eu várias vezes nessa minha caminhada eu me afastava, voltava, me afastava, eu era igual bolinha de ping-pong. E um certo dia eu fui levado ao cárcere por uma acusação e fiquei 6 meses e 12 dias nesse cárcere. E eu não entendi o porquê que eu estava nesse cárcere. E eu estava assim, eu fiz uma obra aqui na Henrique de Melo, numa igreja que fica mais ali à frente, do pastor Anjo Gabriel. O Aurélio lembra daquela obra lá, né? Eu passei 4 meses, me matei na obra, larguei tudo para a obra. A igreja inaugurou e logo depois eu fui preso. Meu pai, que é isso? Eu estou fazendo a sua obra, estou preso. Cheguei lá, só com a roupa do corpo. Quando anunciaram que eu estava entrando na cela, que eu sou ex-policial militar, então tenho muitos conhecimentos. Aí, fala aí, fulano, fala aí, Teixeira, papai. Quando eu cheguei na minha cama, eu tinha um colchão 0 embalado, com um lençol novo embalado, com um adredom novo, travesseiro, fronha. Pai, que recentemente no presídio, que recebe tudo novo. Os colchões, todo mundo de colchão velho, colchão novo, fica assustado. Ganhei uma Bíblia de um presbítero, não recordo o nome dele agora, fugiu o nome dele da minha memória. Recebi a Bíblia e comecei. Irmãos, eu fiquei tão vidrado em ler a Bíblia que eu consegui ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse em 14 dias. Aleluia. Glória a Deus. Aí falei, pô, tem alguma coisa errada, eu tenho que estudar mais um pouquinho. Aí li de novo, 16 dias. Não, tem alguma coisa errada, eu lendo muito rápido. E comecei a falar, não quero mais ler a Bíblia. E lá dando uma palavra lá, eu pô, você não quer mais ler a Bíblia? Eu falei, não. Ler a Bíblia, para mim, hoje em dia está se tornando um pouco supérfluo. Eu tenho que começar a estudar a Bíblia. Eu tenho que entender o que está na Bíblia. Glória. E ali eu comecei a praticar. Aí fui agraciado com vários livros, várias revistas, e fui direcionado à escola dominical, e juntamente com a história de novos convertidos. Resumindo, primeiro batismo, 27 batizandos, eu dando aula para novos convertidos. Glória a Deus. O novo batismo foi 16 a 17 pessoas, eu não me lembro o total, só sei que o total foram 42 ou 43 pessoas se batizando dentro daquele presídio. Amém. Em alas diferentes. Não estou falando da ala que eu era lá dos policiais militares, pessoas de fora foram batizadas. Aí eu
começar a entender o propósito que Deus queria. E nisso, o casamento da minha filha é marcado para dia 3 de novembro de 2019. E eu preso. Eu falei, não entendi. Quando acabou de batizar os últimos 17 homens, numa sexta-feira, na semana seguinte, minha filha manda uma mensagem para mim, querendo falar comigo. Aí eu esperei a ligação, ela ligou para mim. Infelizmente a gente não tem telefone dentro do presídio, nós não temos oficialmente. Aí minha filha, pai, já está sabendo da notícia? Eu falei, não. O senhor deve estar indo embora amanhã de manhã ou no mínimo sábado. Eu falei, amém. Isso faltando 12 dias, se eu não estou enganado, no casamento da minha filha. Aí eu parei na minha cama e comecei a orar. Aí o colega chegou e disse, Teixeira, tem uma mensagem aqui da sua irmã. Quer falar com ela agora? Eu falei, não, amanhã eu falo com ela em casa. O quê? Aí aquela fecha aqui. Eu falei, mas vamos deixar só aqui dentro entre a gente. Aí quando eu saí do presídio, eu fui entender. Eu tenho que buscar mais o que Deus quer na minha vida. Glória a Deus. E logo no ano seguinte eu fui consagrado a pastor. Aí eu fui começar a entender o propósito que Deus queria na minha vida. O meu ministério não é aqui onde eu estou hoje, atrás de um púlpito. Meu ministério é lá, em Bangu, em Água Santa, aonde que tem muitos pastores que se recusam a entrar dentro de um presídio devido ao local, que fala que aquelas pessoas são perdidas. Mas como diz a palavra, tem pessoas fora do aprisco precisando de um pastor para puxar ela para o aprisco. Glória a Deus. Estão necessitando de uma palavra, estão necessitando de alguém que envie algo sobrenatural para elas. Mas tem pastores que falam que elas estão perdidas. Mas tem pastores que chegam na frente da igreja e falam, eu tenho que procurar, aqui você é pastor da 99, vai falar da boca para fora, no altar, presencialmente para a igreja e falar, o pastor é guerreiro, pastor. Fala da boca para fora em frente ao altar. Mas quando desce do altar, ele não olha para aqueles que estão necessitados, de repente baixa de uma ponte, necessitando de uma cesta básica, de um alimento. Ele esquece disso. E também se esquece de onde que ele foi tirado. Muitos pastores passaram por sofrimentos, do jeito que eu passei por sofrimento. Lá não foi ruim, não foi fácil não. Só foi lá, passou 6 meses e 12 dias, mamão com açúcar na aula de policial militar. Irmãs, baque na cela. A gente volta do baque, policial militar, nossas roupas limpas, os caras na pirraça, jogando essa roupa dentro do boina, privada. E aquilo doía o coração. A gente humilhado lá dentro como ex-policial militar, muitos ali até com o pé para retornar para as fileiras, e humilhado pelos agentes penitenciários. E às vezes as pessoas estão aqui fora e não olham para trás do que passou, do que sofreu para chegar aonde que chegou. Ela só viu aonde ela conseguiu vender o Fusca. Ela não olhou pelos obstáculos que ela foi galgando para chegar até onde o Fusca foi valorizado. Ela só está vendo o valor de hoje. Mas quando não era nada, era apenas uma pequena semente que estava indo para um solo a ser regado. Mas toda árvore que dá fruto só vai dar fruto se ela for bem cultivada. Se a terra for bem airada, bem adubada, bem aguada, para poder ela ter água suficiente para poder ela crescer e dar bons frutos. Mas tem muitas que ela é bem plantada, ela é bem regada, cresce, mas os frutos são secos. Por quê?
O ego tomou o seu coração de uma tal forma que ela não olha lá para trás e vê por onde que ela passou. Aí ela vai lá no texto de Mateus: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestido como ovelhas. Eles usam a copa sozinho, toda a sua vestimenta, o couro de uma ovelha. Tenta se comportar como uma ovelha, mas é um lobo. Meu Deus. Forte. Mas é um lobo. Não olha lá para trás que quando ele era um filhotinho, estava aprendendo a caminhar, estava aprendendo a andar. Deus estava ao lado dele. Mas Deus também não abandonou, porque Deus sabe que ele tem conserto. Glória a Deus. Irmãos, eu nunca fui santo. Eu nunca carreguei a minha asinha branca, a auréola na cabeça. Eu não vou entrar no meu testemunho, meu testemunho é complicado, é complexo. Eu só tenho uma coisa a falar. Eu sou ex-policial do BOP. Quem conhece o BOP é a tropa de elite do estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Então daí vocês entram na sua imaginação pura. Um policial do BOP, ele é. Aí eu vou te fazer o seguinte: multiplica por 100. Era o pastor Nilson Teixeira. Eu passava com o meu carro numa rua lotada, olhava pelo retrovisor, não tinha ninguém mais pelo retrovisor. Mas Deus me transformou. Glória a Deus. Mas Deus teve que me levar ao fundo do abismo, no fundo do poço, para poder entender a minha essência. Mas hoje eu reconheço a minha essência. Aleluia. E eu não quero esquecer da essência que Deus fez eu me lembrar todos os dias, como essa semana. Eu passei por essa infecção, pelo acidente que aconteceu comigo. Aí me veio a lembrança do Salmo 121. Para onde eu peço o meu socorro? Para onde que eu vou olhar? Os montes do Senhor, procurando socorro em Deus. Foi Ele que me protegeu naquele meu acidente, eu capotando por 2 cambalhotas em alto, aéreo, por cima de um carro, tendo 8 fraturas de fêmur, esmagamento de fêmur, triturado a minha patela. E eu caí no chão e orei. Com menos de 30 segundos a ambulância encostou. A gente não pode atender, não, a gente está com a ambulância cheia. E eu continuei orando. 5 ou 10 segundos depois já tinha outra ambulância, uma equipe toda evangélica. Glória a Deus. Aí entrei na ambulância, o rapaz abriu minha perna, olhou para mim, eu estava com meu dedo pendurado, eu também tinha uma amputação do meu dedo. Aí ele mobilizou, e quando ele abriu a minha calça, ele olhou: não, teu joelho já era. Amém? Rapaz, aí dá aquele puxãozinho gostoso, aquela dorzinha maravilhosa, para botar os ossos todo triturados no lugar. Quase não doeu, né? Eu não sei nem qual galáxia que eu fui e voltei. Me botaram dentro da ambulância. Eu me lembro que o cabo bombeiro estava com a médica e chegou: varão, como é que você está? Eu chegou. Então a gente vai te levar para o Rocha Faria, que se for para qualquer outro hospital eles vão amputar sua perna. Eu amei. De lá eu saí do acidente para 2 hospitais, de Santa Cruz e de Sepetiba. Eu estava 5, 10 minutos. Eu fiquei quase 1 hora dentro de uma ambulância para ir para o centro de Campo Grande. E a gente louvando, brincando, louvando. Não senti dor nenhuma. Aleluia. Cheguei no hospital, a equipe cirúrgica da ortopedia estava fazendo uma revisão na emergência. Olhou, sobe, opera. Só que burocracia hospitalar. Operei na sexta-feira mesmo, fui reoperado na segunda, na semana seguinte eu operei de novo e peguei uma bênção de Deus. Deus mandou um anjo me operar, um anjo que ele me acompanha até o dia de hoje. Eu fiz 5 cirurgias já, tem mais algumas para fazer.
E esse anjo me acompanha até hoje. Aleluia. Glória a As 5 Deus. cirurgias, 4 cirurgias, foi o mesmo médico que me fez. E para a glória de Deus, além de ele ter me protegido no acidente, ele falou: nesse público não. Ele pegou o médico, me deu um cartãozinho assinado pelo nome dele, se apresenta ali no West Door. Aleluia. Fui lá no West Door assustado. West Door, eu acho que o meu salário do mês só vai dar para poder entrar na porta. Entrei no hospital, cheguei no gabinete e ele falou: não, você não se preocupe, todo o seu tratamento vai ser feito aqui no particular por minha conta. Glória a Você Deus. não vai custear nada, vai ser tudo custeado por mim. Aleluia. Nós só vamos voltar para o Rocha Faria para operar em determinados exames que não tiver como fazer rápido, que eu vou te mandar para lá para fazer. Todas as outras cirurgias que eu tive que fazer, meus irmãos, eu só aguardei sábado e domingo, operava na consulta na sexta, vou te operar na segunda. Tem gente que fica 1, 2, 3, 4, 5 meses, um ano para fazer uma cirurgia. Ele chegava, ligava para a secretária: estou mandando um paciente meu, vou operar na segunda. Chegava lá: não, o doutor falou que vai te operar. Mas é assim, o doutor falou que vai te operar na segunda. Tá com o teu exame aí, tá? Eu já marcava a cirurgia, ia embora na sexta-feira, eu lá na Rocha Faria só para confirmar a cirurgia e ir embora. Na segunda-feira, 7 horas da manhã, eu estava lá, me internado, já está no plano, já está na. Eles chamam de. na planilha de cirurgia. E assim foi minhas outras cirurgias todas com esse médico. Então Deus fez ele entender um propósito. Eu tinha parado porque eu estava meio abandonado. Estava trabalhando muito. Deus tem que parar esse varão. Então vamos botar um carrinho na frente dele aí para ele tentar cortar esse carro no meio para parar um pouquinho ele. E Deus me parou. O único lugar que eu fico na minha cama sentado constantemente. Mas voltando à palavra, com às vezes esse fusquinha que às vezes nós sentamos nele para caminhar para a igreja A, B e C, e às vezes a gente não olha para trás para saber nossa caminhada conforme foi, e às vezes a gente se decepciona com nós mesmos. Por quê? Porque nós esquecemos que nós temos um Deus que Ele nos orienta para onde nós temos que ir. Glória a Deus. E veio uma palavra, eu sentado ali, dentro desse texto todo, fica em Tiago, capítulo 1, verso 5. Se algum de vós falta-lhe de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberadamente e sem acepção ser-lhe-á dada. Glória. Eu vou usar meu irmãozinho que dirigiu o culto hoje, e também a mãe dele como exemplo. A dona Sandra me ligava várias vezes nervosa, a minha voz falha, a minha voz não sai, eu animando ela. E hoje, eu vi também o Marcelo dando testemunho dele, deve ter quase um ano que ele deu testemunho lá na Nova Criatura. Aí eu olho para esse versículo lá para vocês dois. Deus sempre olha para vocês. Glória a Deus. E aqui ele está dizendo: peça a sabedoria ao Pai que Ele vai te dar. Amém. O homem pode te orientar? Pode. Ele pode te direcionar? Pode. Porque se não fosse o homem também direcionar alguém, Deus não dava sabedoria para os doutores. Aleluia. Glória. Eu entendo que esse versículo diz para todos nós que nós às vezes entramos na igreja de qualquer maneira e esquecemos de tirar nossas sandálias sujas e deixá-las fora. Glória. Não estou falando
literalmente entrar na igreja descalço. É para vocês entenderem que às vezes você está vindo de locais sujos e vocês não se santificam para botar os pés no lugar santo. E Deus aqui fala para Moisés: desata suas sandálias, que o solo que você pisa é santo. Porque estava se aproximando da sarça ardente. Aleluia. E no versículo 10 do capítulo 4, Moisés ouve Deus, mas inventa desculpas. E disse Moisés ao Senhor: o meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. Deus não falou se você é bom de falar ou mal de falar. Deus só te chamou para você profetizar. Deus não quer saber se você fala bonito ou se você não fala bonito. Deus quer que você profetize. Deus quer que você leia a palavra, que está necessitando da palavra. Deus deu talentos e dons espirituais a Moisés. Eu consigo aqui entender, no meu entendimento, eu digo que de repente Moisés não tinha língua presa ou era gago. Ele deu uma desculpa para a sua fala. Irmãos, da mesma forma que você adentrar ao solo sagrado e deixar as sujeiras espirituais lá fora e entrar só com as coisas santas na igreja, vamos parar de dar desculpa para estar no altar ou pregar para alguém que eu não sei, porque em Tiago diz: pede sabedoria a Deus, que Ele lhe dará sabedoria. A palavra de Deus em Êxodo 4:10 diz que Moisés estava dando desculpa, mas ele foi quem resgatou todo o povo do Egito. Ele foi intermediador para chegar a Faraó e tirar o povo do Egito. Um homem que tinha a língua presa, a língua lenta. Então vamos dar desculpa para quê? Eu não consigo falar. Eu não consigo ler a palavra de Deus e interpretar nada. Eu não estou vendo nada. Se você não está vendo, o oculista usa um óculos. Se o óculos está fraco, tira o óculos. Usa a Bíblia falada no celular, na rádio, escuta, fecha os olhos. Senhor, me dá direção. Senhor, fala algo comigo. Abre a minha mente. Abre a capacitação da minha mente para que eu possa interpretar e ser capacitado a ministrar a palavra para aqueles que necessitam. Glória a Deus. Não busque a dificuldade naquilo que Deus te deu. Irmão, se eu fosse buscar dificuldade, vou te falar, irmãos, eu não sei quanto tempo eu estou aqui em pé. Eu não costumo ficar muito tempo assim. Aleluia. A minha perna era para estar pegando fogo, porque eu senti dor essa semana toda. Não, que dor, que dor. Glória a Deus. Pode ser uma desculpa. Eu não vou estar na frente da igreja porque eu senti dor a semana toda, senti febre a semana toda, era uma desculpa. Eu tenho que subir uma escadaria de 15, 20 degraus, desculpa. E eu não estava nem pensando nessa palavra, mas quando eu vi que o pastor Araújo falou sobre sandália, Deus me trouxe a sandália para tirar, desata as suas sandálias, e logo aqui nesse versículo, logo ao lado, Deus fala sobre as desculpas que nós damos para poder não levar o evangelho àqueles que precisam. As pequenas desculpas que nós damos para não levar o evangelho àquelas pessoas que necessitam. Glória a Deus. Aquelas pessoas que estão no presídio, estão nos hospitais do câncer, necessitando de uma palavra, e nós damos desculpa para não estar lá. Mais uma vez, a dona Sandra e o Marcelo sabem como é que é lá no hospital do câncer. Vocês andar naquelas enfermarias, você ver crianças e você chega a chorar. Não é chorar pelo estado delas, não.
é chorar pela alegria que aquelas crianças têm nos olhos. Elas expressam um amor verdadeiro, mesmo estando umas com leucemia, outras com câncer terminais, e elas alegres. Elas alegres. E nós damos desculpinha para não estar na igreja, desculpinha para não ministrar o evangelho, desculpinha para não fazer o ID. Desculpinhas. E Deus provou a Moisés. Ele botou seu irmão ao lado dele para poder intermediar tudo aquilo que ele tinha que falar. Então Deus, se você não tiver assim uma dicção suficiente para as pessoas interpretar o que você está falando, Deus vai usar alguém para interpretar o que você está falando. Aleluia! Porque vai na palavra de, não me lembro agora qual capítulo, se não me engano, acho que é, eu acho que é em Coríntios, se não estou enganado, não me lembro agora qual livro que está. Diz o seguinte: muitas pessoas aí pedem os dons de falar em línguas. E muitas pessoas, a própria palavra de Deus diz que o falar em línguas é muito bom. Mas o mais gratificante é quem a interpreta. Aleluia! É quem a interpreta. Porque se você não tiver quem consiga interpretar, que você ore em línguas a si mesmo para edificar a sua própria vida. Mas se você tiver alguém para poder interpretar, ela vai edificar toda a igreja. Glória a Deus. Da mesma forma que Deus fez aqui com Moisés. Moisés deu a desculpa de estar com a língua travada. Mas Deus botou alguém para fazer a interpretação de tudo aquilo que ele tinha que falar. Ele usou alguém para poder orientar e falar sobre o que ele tinha que ministrar para Faraó. E ali ele conseguiu resgatar todo o povo. Todo o povo. Caminhou 40 anos, uma caminhada que era para apenas 40 dias. Mas pela desobediência do povo, Deus deixou eles peregrinando 40 anos. Mas isso aí é uma outra história. Irmãos, então, a gente tem algumas dificuldades na nossa própria vida, no nosso próprio eu. Eu tenho um pouco de dificuldade também. Eu não sou diferente de todos. Eu tenho minhas dificuldades. E às vezes eu me sinto, às vezes em casa, olho para uma parede, olho para outra e falo: meu Deus, por que tu não falas comigo? Por que tu não me responde logo? O que vai acontecer comigo, com a minha perna, disso, aquilo, outro? E acontece uma coisa, acontece outra. Quando eu fui no médico, e tirou até a foto de um aparelhinho que o médico está querendo colocar na minha perna, um aparelho novo, mais uma cirurgia. O médico me vê, parece que eu sou um bonequinho de aprendizado, experiência. Ele olha para mim: opa, vamos te habilitar a perna. Eu falei: calma aí, doutor, espera aí, calma aí. Deixa eu respirar um pouquinho que tá bravo. Mas é Deus colocando as peças no seu lugar. Glória a Deus. Porque nós somos um bonequinho de barro que ganhamos o fôlego da vida. Porque ela diz em Gênesis, bate seus livros de meditação. deixa eu passar aqui rápido. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele lhes tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre gado, e sobre todas a terra, e sobre todas as coisas rastejantes. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então nós somos aquele bonequinho de barro, sem valor, que Deus, cada vez que Ele necessita, Ele te dá algo diferente. Aleluia. Ele te dá uma unção de oração. Ele te dá uma unção de libertação. Ele te dá uma unção para ministração. Tanto uma ministração para pregador, como uma ministração para
quem está ensinando. Deus planta as coisas conforme você busca, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que buscar a nossa sabedoria. Mas para buscar a sabedoria, nós temos que ir lá na fé, ter fé no que Deus vai fazer, porque a fé é o firme e fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Aqui, eu creio, temos 1, 2, 3, 10 pessoas. Aqui não temos nenhuma nem duas, porque a palavra de Deus, antes de 2 ou 3 estiverem reunidos, tem que ter um nome, ali você faz presente. Amém. E Deus já faz presente aqui desde o início. Aleluia. Deus me levou à plenitude sobrenatural para trazer algo diferente para vocês. Eu não fazia ideia do que eu ia pregar, do que eu ia trazer, mas eu deixei Deus falar. Aleluia. Deus falou sobre buscar a sabedoria divina. Amém. Não usarmos desculpa para aquilo que Deus está te propondo a você fazer. Que cada um de nós temos um ministério. E Deus designa um ministério para cada um. Não vamos designar, não vamos abandonar o ministério que Deus nos dá com desculpas. Não vamos deixar nossas sandálias sujas a pisar nos solos sagrados. Não vamos deixar nossas vestes sujas adentrar nos solos sagrados. Porque Deus nos quer brancos e puros e limpos para poder penetrar com a sua unção e encher o seu coração e a sua mente com o Espírito Santo de Deus e com o conhecimento que Deus quer. Glória a Deus. Aleluia. Para finalizar, que eu acho que eu já falei muito, eu usei vários versículos iniciais de Salmos, começando no Salmo 120. Na minha aflição, 120. Na minha aflição, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Salmo 121. Levantarei os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? 122. Fiquei feliz quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. 123. A ti levantamos os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Aleluia. Se não tivesse sido pelo Senhor que estive ao nosso lado, agora Israel pode dizer. 125. Aqueles que confiam no Senhor, senão como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Glória a Deus. 126. Quando o Senhor trouxe o cativeiro aos que voltaram a Sião, estavam com aqueles que o sonham. Irmão, só peguei o primeiro versículo de cada capítulo. E eu não sei o porquê. Cada capítulo, para mim, hoje, foi um quebra-cabeça. E cada versículo de cada capítulo se juntou nesse quebra-cabeça. Porque nós buscamos tudo a glorificar o Senhor, a buscar o Senhor, a sermos convidados constantemente para estar louvando e glorificando o Senhor na casa do Senhor. Então, a gente lendo todos os versículos, no primeiro versículo ele se encaixa um ao outro. E também desde que ele se encaixa também em todos os versículos e palavras que foram faladas. Por quê? Isso aqui, eu costumo falar em alguns lugares, isso aqui não é um dicionário que é guardado na estante só para consulta, quando você está precisando, quando você está afim. Isso aqui é o manual que todo eletrodoméstico tem, só que isso aqui é um manual do ser humano, é um manual do Evangelho. De Gênesis a Apocalipse, aqui tem várias maneiras de você se comportar, de você agir, de você ter o seu dia a dia. Se você seguir cada palavra de Gênesis e Apocalipse, você vai conseguir entender o que o Espírito Santo quer falar com você. Glória a Eu Deus. creio
com muito de eu falar hoje, Deus não só falou comigo ao meu coração, mas Ele falou a alguém. Aqui. Não vamos dar desculpas para não levar o Evangelho àqueles que necessitam. Não vamos criar obstáculos. E vamos ter ouvidos aguçados com a santidade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós temos os falsos profetas que estão lá, doidos igual leões, a tragar a sua sabedoria para não te dar valor naquilo que você tem que ter valor. Então vamos nos valorizar mais, porque Deus está valorizando você. Deus quer valorizar você. Deus quer te dar o conhecimento daquilo que você busca. E quando você pede, Ele te dá. Pedir, e dá-se usar. Bater e abre-se usar. Então, irmãos, a Bíblia se concretiza todo o presente momento. Então vamos confiar naquilo que está escrito. Não vamos tratar a Bíblia como um dicionário, apenas um livro de consulta. Vamos tratar a Bíblia como um manual de vida. E eu vou deixar essa pequena palavra, essa pequena ministração aos corações de vocês, que o Espírito Santo de Deus possa vir falar nessa noite, em particular com cada um de vocês, e contagiar o coração e a mente do jeito que o Espírito Santo quer. Obrigado pela oportunidade.